Hello, loves de my life, good evening, boa noite, seja bem-vindo a mais um Fala Teacher. Bora lá pro nosso Fala Teacher de quarta-feira, que é o que? Aula de inglês. Então tem o Fala Teacher da segunda-feira, que a gente fala sobre mindset, sobre ferramentas e estratégias, tudo para te ajudar a se tornar uma mulher fluente. E toda quarta-feira, a partir dessa semana, tem o Fala Teacher aula de inglês. Então toda quarta-feira às 18 horas a gente tem o que? Aula de inglês. Aulas para te ajudar a chegar à sua fluência. Aula prática mesmo. Então pode pegar papel e caneta, anotar tudo direitinho aí, porque você vai aprender inglês. Então a gente tem aula hoje, tá? E antes da gente começar, clica aqui no aviãozinho, convida mais pessoas para participar. Deixa eu convidar umas pessoas aqui também para participar com a gente. Pra gente começar a nossa aula, ok? Então bora lá para mais uma aula de inglês. Quarta-feira o meu objetivo é vir aqui te ensinar inglês, porque o que eu falo sempre para você estudar todos os dias, para você tirar 20 minutos do seu dia. Você sabia que basta 20 minutos do seu dia para você conseguir se tornar uma mulher fluente? Sim, só 20 minutos e você vai conseguir se tornar fluente. O que você precisa é de organização, organizar o seu tempo, porque todas nós temos 20 minutos no dia para se dedicar ao estudo do inglês. E na quarta-feira, conta comigo, toda quarta-feira vai ter aula de inglês aqui para você, tá? No nosso Fala Teacher. Então, hoje tem a nossa aula, quarta-feira que vem também tem. Então, se você quiser, já anota aí na sua agenda, já deixa esse horário reservado. E você vai separar apenas 30 minutinhos aí, tá? A aula é uma média de 20 minutos, mas até a gente começar, até eu explicar tudo direitinho aí. Então, separa 30 minutinhos na sua quarta-feira para você estudar inglês, aula com a teacher aqui, ok? E então, nos outros dias, basta você também separar 20 minutos e estudar, seja com um método, seja com o meu curso, seja aqui comigo. Tem muito material aqui para você aprender inglês, alright? Então, a nossa aula de inglês de hoje, deixa eu te falar o que é a nossa aula, tá? Bora lá, então, começar a nossa aula. Hoje, nós vamos aprender... Hello, Giovana! Hello, a outra Giovana! Hello, Railson! Welcome to the English class! Sejam bem-vindos ao nosso Fala Teacher da quarta-feira, que é aula de inglês. E o que a gente vai estudar hoje? Hoje, nós vamos estudar a palavra would, tá? Ok? Então, olha, se você não quiser que aí os comentários tampa aí a aula, os slides, é só você dar um clique aí na telinha que os comentários eles vão desaparecer, tá? Qualquer coisa eu vou tirar os comentários aqui também para vocês verem a aula. Mas o que nós vamos aprender na aula de hoje? Vou te ensinar duas maneiras diferentes de usar essa palavrinha would, ok? Então, would tem vários significados diferentes. Trouxe para você hoje duas maneiras de você usar essa palavra em inglês. E em inglês tem muito disso, né? Que uma palavra pode ter vários significados, o uso de uma estrutura pode ter várias finalidades e o would é um deles, ok? Então nós vamos aprender duas finalidades hoje para você usar esse would, ok? É muito fácil, muito fácil mesmo, tá? Mas antes da gente começar, faz duas coisas aí. Clica aí nesse coraçãozinho. Clica aí no coraçãozinho, mostra pro Instagram que a gente já está ao vivo. E clica no aviãozinho e chama as amigas para participar, tá? E lembra, a partir de agora, toda quarta-feira, às 18 horas, tem aula de inglês. E também tem o Fala Teacher da segunda-feira, ok? Então, nós vamos aprender hoje a usar esse would. Então, eu quero te ensinar a primeira maneira. Anota aí no seu caderno, tá? Como é que você vai usar esse would. Deixa eu tirar... Ai, os comentários estão... Deixa eu ver aqui, se eu clicar aqui... Bom, dá pra você ver aí, né? Só desativar os comentários aí, dá um cliquezinho na sua tela aí, que vai desaparecer e você vai conseguir ver aqui as frases. Tá bom, então vamos lá. Teacher, o que significa would? Não dá para traduzir essa palavra sozinha, tá? Ela é um modal verb, ela é um auxiliar.
Então, ela só tem um significado, ela só tem um sentido quando você usa ela junto com alguma outra coisa, que no caso aqui seria com algum outro verbo. Então, ele vai ser um complemento, ele vai ser um auxiliar do verbo principal da frase, tá? Então, não tem como traduzir a palavra would sozinha. No primeiro caso aqui, na primeira opção que você tem para você usar would, ele vai... Quando você colocar o would junto com o verbo, ele vai alterar esse verbo. O verbo vai ficar com o final ia. Então, um dos lugares que você vai usar o would muito é com o verbo like, que é gostar. Então, quando você falar like, que é gostar, junto com o would, você dizer would like, vai ficar gostaria. Então, qualquer verbo que você colocar junto com o would, vai ficar com essa terminação ia. Então, would like, gostaria. Would have é ter. Então, would have vai ficar teria. E assim, tenho vários outros exemplos aqui para você, tá? Então, would mais algum outro verbo vai ficar com a terminação ia, ok? Então, você vai poder usar com qualquer verbo, qualquer situação que você queira falar, né? Esse bolo tá tão gostoso que eu comeria mais um pedaço. Nossa, se eu pudesse, eu viajaria hoje. Eu estou cansada. Se eu pudesse, eu viajaria hoje. Então, qualquer caso que você queira falar o verbo com essa terminação ia, você vai colocar o would. Em inglês é até mais fácil, porque você não tem que conjugar verbo, né? É só colocar o verbo e acrescentar o would antes. Então, é would mais o verbo vai ficar com a terminação ia, tá? E agora eu quero abrir aqui um parênteses para o would like. Would like você vai usar bastante, é muito comum, tá? Então, would like vai servir para quando você quiser falar sobre alguma coisa que você quer ser muito educado. Você quer fazer uma pergunta de uma maneira mais educada, mais gentil. Você quer fazer um pedido e você, né, faz questão de ser educado, de ser gentil. Would like também você vai usar quando você quiser falar, você tá num restaurante ou numa lanchonete, um bar, e você quer fazer o seu pedido, você quer falar o que você quer pedir, então você vai usar também would like. Então, se like é gostar, would like é gostaria. Então, vamos imaginar que você tá em uma lanchonete. Então, aí você vai falar I would like juice, please. Eu gostaria de um suco, por favor, tá? Em português, a gente fala eu quero. Eu quero um suco, por favor. Tá super ok, tá ok. Você não está sendo rude, tá certinho. Mas em inglês, quando você for, né, falar alguma coisa em inglês, se estiver em algum país aí, e você for fazer o seu pedido, você não vai falar I want. Você não vai falar eu quero, I want. Isso vai parecer muito mal educado. Não é nada polite, não é nada gentil. Então, a maneira certa de você fazer um pedido é falando would like, tá? E também quando você quiser oferecer alguma coisa para alguém, uma bebida, por exemplo, você vai falar também usando esse would like. Então, vamos supor assim que você quer falar, você gostaria de mais um copo de água? Aí você fala, would you like another glass of water? Então, quando você quiser oferecer alguma coisa para alguém, também é muito legal você usar would like. É a maneira mais correta, porque tem essa questão ali, né, de ser educado, de ser gentil. Mas o would pode ser usado com qualquer verbo nessa primeira opção aqui, que lembra que eu vou trazer para você duas opções aqui de would, ok? Então, a primeira é essa, você usar ele como um modal verb, como um auxiliar do verbo principal, para você quiser falar alguma coisa nesse sentido, né, de que você queria, teria, gostaria, faria alguma coisa. Então, vamos ver aqui os exemplos. Deixa eu desativar os comentários aqui, porque eu não tô conseguindo ver as frases, tá? Então, eu trouxe aqui vários exemplos, porque sempre que eu ensino alguma coisa nova, eu gosto de trazer muitas frases, que é muito importante para você. Tá aprendendo algo novo, uma palavra nova, forme frases com essa palavra para você memorizar, tá? Então, frases é muito importante. Muito, muito importante você escrever sobre as palavras novas que você está aprendendo. Então, no caso aqui, hoje a gente está aprendendo would. Então, bora lá formar umas frases com would. So, let's go. I would like the salad, please.
Então aqui, eu gostaria da salada. Eu gostaria de uma salada, por favor. Então você vai dizer I would like the salad, please. Ok? Mais um exemplo aqui. Would you like a glass of juice? Você gostaria de um copo de suco? Então eu estou oferecendo. Vamos imaginar que você está na minha casa e eu estou te oferecendo um suco. Então eu vou falar Would you like a glass of juice? Você gostaria de um copo de suco? E assim por diante. Então sempre que você quiser oferecer alguma coisa para a pessoa, é muito legal, é muito bom que você use. Lembra de usar esse would like, ok? Próxima frase. I would go with you. Então eu tô dizendo aqui, go é o verbo ir. Então eu falo aqui, eu iria com você. If I could, I would go with you. Se eu pudesse, eu ia com você. Eu iria com você. I would go with you. O verbo é go, que é o verbo ir. E quando você coloca o would junto, fica iria, ok? Mais uma frase aqui. She would help her with the children. She would help her with the children. Ela ajudaria ai, gente, português é muito mais difícil. Ela a ajudaria com as crianças. A gente fala em português, ela ajudaria ela, né? Ela, a Maria, ajudaria a Joana com as crianças. Então eu trouxe exemplo aqui com she, porque para lembrar você que você pode usar o would, não vai ter nenhuma alteração, não importa quem seja o sujeito da frase. Então pode ser I, you, he, she, it, não muda nada. É o would para todo mundo, com todos os pronomes, tá? Então, she would help her with the children. Ela a ajudaria com as crianças. Né? Você pensa assim, se ela pudesse, ela ajudaria. She would help. E agora eu trouxe aqui também 2 exemplos de negativa para você aqui, para você aplicar também, que pode ser, né? Então aqui, ó, I wouldn't do the same. Eu não faria do mesmo jeito. Eu não faria a mesma coisa. I wouldn't do. Do é o verbo fazer. Então, quando você quer falar faria, você vai falar would do. I wouldn't do the same. Você quer fazer uma negativa, eu não faria o mesmo? Eu não faria do mesmo jeito? Então, você vai pegar o would e vai passar para a negativa. Vai ficar wouldn't, que é o would not abreviado. Ok? E a última frase aqui. He wouldn't have money for that. Ele não teria dinheiro para isso. He wouldn't have money for that. Então, olha como é fácil, como é simples para você usar o would nesse sentido. Would e qualquer verbo que você queira. Vai depender do que você quer falar. Sempre, nesse caso aqui, você vai usar o would com outro verbo e vai ficar com esse final ia. Ok? Alguma dúvida, vocês podem ir perguntando aí, tá bom? Eu vou ativar os comentários depois. E se você estiver assistindo essa aula gravada, pode deixar um comentário aqui também, que eu respondo a sua dúvida com certeza. Então, tá aqui a primeira maneira de usar o would. É quando você quer que o verbo tenha essa terminação ia. E principalmente, muito usado, muito comum, muito útil para você, esse would like. Para você oferecer coisas, tá? Ou pedir coisas, e uma maneira bem educada de você fazer isso. Então, esse é o primeiro uso do would. Agora vamos ao segundo uso do would. Então, uma outra maneira diferente, agora é outro significado, student. Agora um outro significado é você usar o would no passado. Quando você quer falar, para você contar coisas que aconteceram no passado, coisas que costumavam acontecer no passado. Você quer contar suas histórias do passado, você quer falar sobre as coisas que você fazia. Então, você vai usar would e o verbo também, tá? Então, é muito simples. Então, por exemplo, aqui, ó. I would talk to him on the phone for hours. Eu falava com ele no telefone por horas. Eu falava por horas com ele no telefone. Então, talk é falar. E nesse caso aqui, quando eu digo would talk, eu estava falando no passado. Eu falava, eu conversava com ele, tá? Por horas no telefone. Então, estou falando de coisas do passado. Coisas que aconteciam, fatos, memórias, acontecimentos do passado. Então, é só você colocar o would. O verbo não vai mudar, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui.
I would study in a public school. Eu estudava em uma escola pública. Então, é algo do seu passado que você está contando. I would study in a public school. Ok? When I lived there, she wouldn't work with me. She would work with me. Sorry, não é na negativa, né? Então, aqui, ó. When I lived there, she wouldn't work with me. Quando eu morava lá, ela trabalhava comigo. Então, a gente tá falando do passado, tá vendo? Ela trabalhava. She would work. Tá? Não confunda com o trabalhei ou trabalhou. Se eu quisesse falar assim, ela trabalhou comigo, eu falaria she worked with me. She worked with me. Né? Eu trabalhei, I worked. Eu trabalhava, I would work. Então tem esses dois tipos de passado. Então a gente está falando aqui do passado, que em português eu não lembro qual que é a gramática disso aqui, o nome desse tipo de passado. É pretérito a alguma coisa, né? Mas não me vem ao caso. Não vem ao caso. O importante aqui é você saber em inglês o que significa. Então, quando eu digo when I lived there, she would work with me. Quando eu morava lá, ela trabalhava comigo. Work é trabalhar. Would work, trabalhava. Ok. Mais um exemplo aqui. My mother would tell stories to us before sleeping. Minha mãe contava histórias para nós antes de dormir. Então, sempre antes de dormir, minha mãe contava história pra gente, pra mim, pro meu irmão, seja lá o que for. É algo que sua mãe fazia. Então, você pode contar várias coisas. Ai, minha mãe era maravilhosa. Minha mãe fazia bolo de chocolate. Minha mãe contava histórias. Minha mãe brincava comigo. Minha mãe comprava livros. Então, tudo isso que você tá falando de coisas que aconteceu no passado, lembranças afetivas, boas memórias, você vai usar o would, que é um tempo verbal aqui, nesse caso, no passado. Então, my mother would tell stories to us before sleeping. Minha mãe contava histórias para nós antes de dormir, quando a gente ia para a cama, né? My cousins and I would play in the streets. Meus primos e eu brincávamos na rua, ok? My cousins and I would play in streets. Quem nunca brincou na rua, né? Então, aí você quer contar isso? Fala assim, nossa, eu e meus primos, a gente brincava na rua. Todo dia. Every day. My cousins and I would play in the streets. Agora, aqui tem um exemplo aqui de pergunta. Então, quando você quiser fazer uma pergunta, tanto naquele exemplo do número 1, quanto no exemplo aqui do número 2, né? Das duas maneiras de você usar would, você vai só inverter, tá? Então, quando você quer fazer uma pergunta com would, o would troca de lugar com o sujeito. Ele vem primeiro que o sujeito. For example, what would you do when you were a child? O que você fazia quando você era criança? What would you do when you were a child? O que você fazia quando você era criança? Então, do é o verbo fazer. E o would do fazia. Estamos falando do passado. Mais um exemplo de pergunta aqui. Where would you go when you were younger? Então, onde você ia quando você era mais jovem? Então, estou falando do seu passado, de coisas que aconteceram com você no passado. Where would you go when you were younger? Onde você ia? Onde você tinha o costume de ir quando você era mais jovem? What? Agora mais um exemplo aqui, mais uma pergunta. What would you eat vegetables when you were little? Would you eat vegetables when you were little? Você comia vegetais quando você era pequeno? Então, também está perguntando sobre algo no passado. Você comia. Would eat. Ok? Então, é assim que você vai usar. Você vai falar no passado aqui, esse verbo que você quiser usar, você só acrescenta would e pronto. O já, você já tem uma frase no passado. Então, vamos revisar aqui. Duas maneiras diferentes de você usar would. A primeira opção aqui é quando você quiser que o verbo tenha uma terminação ia. Então, o would junto com o verbo vai ter uma alteração. Ele vai ficar com o final ia. Trabalharia, would work. Comeria, would eat. Gostaria, would like. Teria, would have. Então, essa é a primeira maneira de você usar would. Quando você quiser falar alguma coisa, né?
A gente tá falando aqui de hipóteses, né? De condições, quando você usa esse ia. Então, eu te ajudaria se eu conseguisse, mas eu não consigo, eu não sei. Eu levaria você lá se eu tivesse tempo. Então, esse tipo de frases, esse tipo de situação, você só tem que colocar o would junto com o verbo. Então, tipo assim, eu adoro inglês. Se eu pudesse, eu estudaria o dia inteiro. I would study all day long. I would study all day long. Então, quando você quiser falar dessa maneira, você vai usar would, ok? E a segunda maneira que a gente acabou de ver aqui é quando você quer falar would no passado. Então, quando você quer falar de coisas que aconteceram no passado, hábitos, memórias, lembranças, né? Contar como que era a sua vida quando você era criança, quando você era mais jovem, você vai usar o would. E, mais uma vez, o verbo não tem nenhuma alteração, tá? Então, aqui, por exemplo, como eu tô falando aqui, ó. I would talk to him on the phone for hours. Eu falava com ele por telefone por horas, né? Eu e ele, a gente se falava no telefone por horas. Então, falava would talk. Então, também você pode usar de qualquer maneira que você queira. Você pode usar qualquer aí verbo que você queira. É importante você lembrar que você não precisa fazer nenhuma alteração no verbo. Conjugação de verbo em inglês é muito fácil, muito, muito simples mesmo, ok? Então, você vai usar dessa maneira. Você vai usar o would e o verbo que você quiser para contar sobre as coisas que você fazia quando você era criança ou coisas que você fazia no passado, de um modo geral. Lembranças, coisas que você guarda na sua memória aí, de tempos importantes, de momentos importantes que você passou aí com a sua família, com amigos. A gente tá falando de passado. Então, você vai usar would, alright? Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa aula do Fala Teacher, nossa aula rápida de inglês aqui para você estudar, porque olha só, gente, em 20 minutos quantas coisas você aprendeu? Quantas e quantas coisas você aprendeu? Então, anota aí, forma mais frases sobre isso. Faz os seus exemplos para você memorizar, porque 20 minutos de aula dá para você aprender muita, muita, muita coisa. Então, por exemplo, o que você vai estudar amanhã? Você vai separar 20 minutos para estudar amanhã e o que você pode estudar? Você pode formar mais frases usando would. Você pode relembrar, porque revisar também é muito importante, você revisar o que você aprendeu. Então, seu cérebro só vai entender que aquilo ali é importante, que não pode esquecer aquilo ali, se você mostrar para ele que aquilo ali é importante. Então, só de você assistir uma aula, você não vai assimilar, você não vai memorizar tudo, tá? Você vai lembrar, tem até uma estatística, um estudo, até de uma pirâmide, que eu acho que é tipo de... quando você só assiste uma aula, você consegue lembrar apenas de 5% ou 10% daquilo ali que você aprendeu, tá? Então, se você escrever, você aumenta a porcentagem de memorização e assim por diante. Alright? Ok? Então, esse foi o nosso Fala Teacher de hoje, a nossa aula de inglês. Aguardo você na próxima quarta-feira para mais uma aula de inglês, quarta-feira às 18 horas. E também todas as segundas às 18 horas também tem o Fala Teacher. O Fala Teacher de segunda-feira é um pouco diferente. Não é aula de inglês, mas é importantíssimo porque a gente fala sobre estratégias, ferramentas, mudança de mentalidade, mudança de mindset que você precisa ter para você conseguir evoluir e você conseguir chegar à sua tão sonhada fluência no inglês. Então, segunda e quarta tem o Fala Teacher às 18 horas e eu uso esse momento para ajudar você a se tornar uma mulher fluente. E sempre lembrando que eu tô aqui para te ajudar a estudar inglês somente separando 20 minutinhos do seu dia, ok? E é possível sim. Olha só, gente, quanto que a gente aprendeu hoje em 20 minutos de aula. Então é um tempo muito, muito precioso, é um tempo que eu sei que você tem e que é possível. Só depende de você, ok? Combinado? Clique no coraçãozinho para saber se está combinado o nosso encontro na próxima semana, segunda e quarta às 18 horas, ok? Thank you so much. Muito, muito obrigada. Então compartilha aí essa aula com as suas amigas que também querem aprender inglês. Bora lá, então, falar inglês e conquistar esse mundo, alright? Bye, bye. See you.